Boa, boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer imenso voltar a essa casa. Casa que com tanto carinho abre as suas portas nessas noites de segunda-feira para que aqui nós possamos nos encontrar e dar mais alguns passos, ou pelo menos um pequenininho que seja, nesse nosso projeto que assumimos para essa jornada encarnatória. Já faz séculos que nós estamos procurando algo chamado felicidade. Já faz séculos que nós temos tentado pelas mais diferentes maneiras alcançar esse sentimento. O máximo que nós temos conseguido são alegrias passageiras que, ao final da jornada, acabam se transformando muitas vezes em alguns tormentos que nós vamos carregar para as encarnações seguintes. Parece que dessa vez nós começamos a despertar realmente para o sentido da felicidade. Parece que nós começamos a entender que a felicidade reside não nas coisas do mundo material. Parece que nós começamos a entender que essa felicidade se encontra realmente no cerne das palavras do nosso Mestre Jesus Cristo. Talvez não tenha sido essa a primeira encarnação que nós tenhamos elegido Jesus para ser o nosso líder, para ser o nosso mestre. Porém, é bem provável que em todas as outras vezes que nós tivemos contato com o Evangelho, nós desperdiçamos essa chance através de uma prática desvirtuada diante daquilo que nós aprendíamos. Ainda estamos em dissonância com as palavras do Mestre, mas agora já temos uma consciência um pouco mais ampliada em relação aos nossos equívocos, aos nossos erros, e já estamos tentando fazer um pequeno esforço para que possamos fazer alguma mudança representativa dentro de nós. Estudar a palavra do Cristo dessa forma, com essa consciência, faz uma certa diferença para nós. Faz a diferença que pode ser fundamental, que pode ser crucial nessa nossa caminhada de evolução infinita. É bem provável que depois dessa jornada encarnatória nós possamos olhar para trás e agradecer imensamente por termos aqui estado e termos tido a oportunidade de ter o contato com uma doutrina que aprofunda os ensinamentos de Jesus, porque nós não conseguimos entender esses ensinamentos ao longo das jornadas em que aqui estivemos na Terra. Então foi preciso que nos pegassem pelo braço e nos levassem a uma casa como essa, que nos explica minuciosamente o sentido das palavras do Cristo. E para que assim nós pudéssemos nos conscientizar que fazer o bem não é simplesmente um conceito religioso, que amar o próximo não é simplesmente um dogma que foi criado do nada, que tudo isso vai ser bom não para Jesus, não para Deus, não para os nossos anjos da guarda, mas será bom para nós mesmos, porque isso nos fará descobrir o real sentido da felicidade. Nós já temos tido alguns pequenos exemplos, talvez, nas nossas vidas, quando nós temos a oportunidade de ajudar alguém, de fazer alguma coisa por uma pessoa, e nós guardamos aquele sentimento de prazer de uma forma muito intensa, diferentemente do sentimento de alegria passageira que nós temos quando nós consumimos alguma coisa material. Talvez no primeiro momento nós tenhamos aquela alegria, fiquemos naquele estado esfuziante, porém, alguns momentos depois nós já queremos uma outra coisa e já estamos enrolados com o sentimento de termos que pagar a dívida daquilo que adquirimos. Quando ajudamos uma pessoa, quando fazemos algo por alguém, aquilo já nos toca de uma forma diferente. E é isso que nós estamos tentando aprofundar. Estudando Jesus, conhecendo a verdade para que nos tornemos livres, nós estamos entendendo o porquê disso tudo. E isso tem nos causado um certo gosto. E aqui nós estamos numa noite de segunda-feira, quando poderíamos estar fazendo uma série de outras coisas, em uma série de outros lugares, para mais uma vez ter contato com essas palavras, para mais uma vez ter contato com esses ensinamentos que têm nos feito tanto bem, assim nós esperamos. A gente sempre, então, deve agradecer cada oportunidade dessa como uma oportunidade única. E agradecer a Deus, a Jesus e hoje especialmente a Fabiano, patrono de tudo que acontece sob o teto desta casa, porque aqui nos recebem, com as nossas dúvidas, com as nossas incertezas, com as nossas dores, mas nos recebem também já trazendo as nossas a nossa boa vontade de fazer algo diferente nessa jornada. E que nós possamos aproveitar mais uma dessas discussões sobre o Evangelho para que nós retiremos daqui algo que possa se transformar em lições práticas na nossa vida, algo que nós possamos colocar no nosso dia a dia como um lema de vida, e que nós não tenhamos vergonha de defender a moral cristã através das nossas atitudes, ainda que essas atitudes difiram basicamente daquilo que está sendo visto na sociedade em que nós vivemos. Se somos os novos apóstolos, temos que agir como tais. Temos que agir
mostrando que a moral do Cristo nos satisfaz por si só e que nós não dependemos da aprovação exterior para que nós possamos continuar nessa caminhada. A nossa fé nos move a continuar nesse caminho. Hoje a casa propõe para nós um tema de muito interesse para todos nós. Nós vamos falar hoje sobre uma parábola, mais uma daquelas histórias que Jesus contava e que tinha como característica o fato de ser atemporal. Uma daquelas histórias que Jesus nos contava e que poderia ser contada a qualquer época da humanidade, em qualquer cultura, em qualquer situação, em qualquer contexto econômico, social, político, histórico, porque esta história valeria a pena de ser ouvida. Jesus utilizava, inclusive, nessas histórias, personagens bastante genéricos. Essa, por exemplo, nós vamos falar sobre pais e filhos, há outras em que ele fala sobre plantas, há outras em que ele fala sobre moedas, enfim, personagens que ao longo da história estiveram próximos e estão próximos à humanidade, para que nós possamos sempre aplicar essa historinha ao nosso contexto atual. Ao lermos uma parábola, é muito importante que nós não simplesmente entendamos as palavras ali escritas e uma história contada a respeito daquela época. Nós precisamos entender as parábolas como algo que pode e se aplica com certeza no nosso dia a dia. Que pode ser, os elementos que essa parábola traz podem ser substituídos por outros que estão no nosso dia a dia e a moral será exatamente a mesma. Então o nosso desafio talvez seja esse, seja ler a parábola, qualquer uma delas, especialmente essa que nós vamos falar sobre hoje, e trazer essa história para a nossa vivência. Como eu me aplico, ou melhor, como essa parábola se aplica a mim? Qual personagem dessa parábola sou eu? Onde estou eu inserido no contexto que Jesus queria me mostrar? Qual é o ensinamento por trás disso tudo? E quando se fala em interpretação de uma parábola, em comentários sobre uma parábola, é óbvio que nós não teremos uma resposta absoluta a respeito do que deveria ser dito com aquelas palavras, o que Jesus queria dizer com aquelas palavras. Nós temos sim a oportunidade de ampliar o nosso pensamento, de expandir a nossa compreensão e extrair o que de melhor pudermos dessa parábola. Então o nosso propósito hoje aqui não é trazer uma interpretação fechada sobre a parábola que nós vamos discutir, que é a parábola do filho pródigo. O nosso objetivo não é trazer uma resposta única, olha, a interpretação da parábola do filho pródigo é esta. Não. A intenção hoje talvez seja, até porque interpretações nós temos muitas por aí, basta que nós passemos pela internet, cliquemos lá em algumas páginas e nós vamos ver interpretações diversificadas, mas sempre numa linha uniforme sobre a parábola do filho pródigo. Talvez a nossa intenção hoje aqui seria dividir um pouco da nossa percepção de leitura conforme nós íamos passando pelas linhas dessa parábola. Conforme ia lendo esse texto, ia eu tentando associar as palavras, os ensinamentos a algumas coisas que nós temos nas nossas vidas atualmente, e cabe a vocês concordarem, discordarem, cabe a vocês criticarem aquilo que será dito nessa noite e tentarem levar isso para outras situações até na vida de cada um de vocês. Então, mais uma vez, nossa intenção hoje não é trazer uma resposta, mas sim uma proposta de compreensão da parábola por um outro viés. E que não é tão diferente assim daquilo que já tem se dito por aí, não é nada fantástico que foi descoberto agora sobre a parábola, não. É simplesmente compartilhamento de uma experiência de leitura que eu tive e gostaria de passar para vocês. Mas, para que isso aconteça, eu vou precisar fazer uma mágica aqui, porque como vocês podem ver, esse meu amigo aqui está quebrado. Mas não se preocupem não que vai dar certo. Eu vou precisar usar o microfone numa das mãos, o óculos seguro aqui e o meu material aqui nesta mão. Vai dar certo. Antes até de começar essa questão da interpretação, eu gostaria de dizer a vocês que essa parábola acaba de sumir do meu telefone, mas tudo bem. Mas vai funcionar, não se preocupem. Voltou, olha que legal. O que eu queria falar não era isso não. O que eu queria falar para vocês é que essa parábola do filho pródigo é parte de uma trilogia de parábolas que falam sobre perdas e redenções, tá? Essa parábola vai ser seguida da parábola da ovelha perdida e depois da parábola da moeda perdida. Então, são 3 parábolas que falam sobre perda e redenção.
E se nós formos observar essas três, nós vamos ver que a tônica é a mesma. Jesus era um grande educador, um dos maiores, talvez o maior que nós já tivemos aqui entre nós. E como maior educador, evidentemente que ele atuava por uma metodologia que até hoje é muito conhecida dos educadores atuais, que é a metodologia da repetição. Ensinar alguma coisa uma vez só pode se tornar uma tarefa inglória, porque esse ensinamento poderá muito bem ficar perdido ou poderá ser mal interpretado. Mas quando se ensina algo através da repetição, não necessariamente do mesmo conteúdo, mas da mesma essência, através de um outro conteúdo, nós vamos reforçar a mensagem que se deseja transmitir e fazer com que ela seja amarrada de tal forma que não haja uma deturpação completa da sua essência. Então Jesus ensinou através da parábola do filho pródigo, através da ovelha perdida e da moeda perdida, essa questão da perda e da remissão. E eu vou fazer com vocês aqui um exercício de leitura interpretativa, mas aos poucos. Eu não vou ler a parábola inteira, não. E para que a gente possa ir caminhando suavemente sobre essas linhas. Então eu quero começar só com esse trecho aqui, ó. Para que eu sei que vocês vão ficar assim, muito interessados em fazer essa leitura, eu sei que vocês vão chegar em casa hoje, vocês não vão querer saber de novela, futebol, Big Brother, jornal, filme, nada disso, eu sei que vocês vão querer ler a parábola do filho pródigo. Então anotem aí, porque ela está em Lucas, no capítulo 15, versículos 11 a 32. Se vocês não querem procurar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, procurem em Lucas, que é o texto original, o Novo Testamento, capítulo 15, versículos 11 a 32. Referência dada, eu sei que vocês vão ler todos essa parábola antes do sono da noite de hoje. Vamos a ela. Ela começa dizendo o seguinte: continuou Jesus: um homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço a seu pai: meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Ele repartiu os seus haveres entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para um país longínquo e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Quero parar por aqui para a gente começar falando sobre essa questão dos 2 meninos lá que eram filhos deste proprietário de terras. E eis que o mais novo vai pedir ao pai a sua parte na herança antecipadamente. Hoje mesmo, na minha profissão, eu trabalho hoje em dia com aula de idiomas para adultos, né, para executivos, empresários e tal. E hoje, numa das lições lá do material que a gente utiliza para ensinar idiomas, havia uma pergunta exatamente como essa. O tema era sobre família, e nesse livro, que é um livro produzido na Inglaterra, não tem nada a ver aqui com o contexto brasileiro, nesse livro havia uma pergunta: você gostaria de ser o primeiro ou o segundo filho em uma família de 2? O primeiro ou o último numa família de 2 filhos? Qual seria a sua preferência? Essa era uma das perguntas para discussão. E eu estava lendo aquilo, me lembrando dessa conversa que nós teríamos hoje aqui à noite. Ou seja, não é tão incomum, não é uma coisa só do brasileiro, essa ideia de ser o primeiro é melhor do que ser o segundo. Muito se fala, né? Popularmente se fala que ser o primeiro é melhor. E essa pessoa para quem eu estava ministrando essa aula hoje, me respondeu da mesma forma: eu gostaria, se fossem 2 na minha casa, eu gostaria de ser o primeiro. Então eu aprofundei um pouco a discussão perguntando: mas por quê? Porque aí eu ia mandar no meu irmão. Ou seja, o interesse maior da pessoa não era exatamente em ser mais experiente, em ensinar o outro que vinha depois, era mandar no irmão, né? E aí a gente fica pensando, né, que essa pergunta corre o mundo aí, se é melhor ser o mais velho, se é melhor ser o mais novo, e as respostas são as mais diversificadas possíveis. E aqui mesmo na nossa sociedade brasileira eu já ouvi muitas pessoas discutindo isso, né? Eu não gosto de ser o último, não, eu prefiro ser o primeiro. Eu não gosto de ser o primeiro, não, eu quero ser o último. Na verdade, as pessoas poucas vezes estão satisfeitas com aquilo que têm, né? Porém, é interessante a gente observar que, no caso aqui, a parábola não falou que um dos filhos pediu a sua parte na herança. A parábola foi específica no ponto em que foi o mais jovem que pediu que houvesse essa partilha, que houvesse essa distribuição antecipada dos bens. E aí nós associamos o quê? Associamos isso à questão, volto a dizer, nesse exercício de leitura que eu estava fazendo, a imediata associação que foi feita foi em relação a essa questão da experiência, da juventude e da experiência.
Jesus poderia ter dito: um dos filhos exigiu a sua parte antecipada na herança, mas ele foi específico ao dizer que foi o mais jovem que pediu essa partilha. Assim sendo, nós vamos observar também o ensinamento dos Espíritos, nos mostrando que nós somos crianças espirituais. Eles dizem essa expressão: somos ainda crianças espirituais vivendo num planeta de provas e expiações. E assim sendo, nós ainda teremos muitas e muitas jornadas para que nós possamos cometer os erros que vão nos levar à aquisição do conhecimento. Infelizmente, para nós, o erro hoje em dia soa como um grande peso nas nossas costas. Especialmente pelo fato de nós ainda termos um sentimento de orgulho muito aguçado. Ou seja, errar para nós é quase que inadmissível, porque isso depõe contra a nossa inteligência, isso depõe contra a nossa competência, quando na verdade o processo de crescimento de um ser, ainda mais um ser imortal como nós, tem necessariamente que passar pelo erro. Porque os erros são aqueles momentos em que nós podemos perceber os resultados indesejados das nossas escolhas. Nós, atualmente, temos uma dificuldade muito grande em lidar com isso. Quando nós erramos, nós temos dificuldade em admitir que nós erramos, como se isso não fizesse parte de um processo, como se fôssemos nós os únicos a cometer erros e que todos aqueles que estão ao nosso redor, nossos familiares, colegas de trabalho, amigos da casa espírita, ninguém cometesse erro. Como se nós fôssemos os únicos a nos desviarmos de um caminho, como se nós fôssemos inferiores aos demais que caminham conosco por termos cometido um equívoco. Então nós temos tido uma dificuldade muito grande em lidar com essa questão do erro, e isso tem nos travado muito no progresso. Isso tem feito com que nós não consigamos muitas vezes retirar o aprendizado que os erros trazem para todos nós e que é extremamente positivo. E aí nós muitas vezes negamos o erro, nós tentamos corrigir através das explicações mais confusas possíveis, encobrindo essa falha que nós possamos ter cometido. Há uma diferença muito grande entre dolo e culpa. Até mesmo no direito penal aqui da Terra nós sabemos disso. Então, quando há o dolo, quando há a intenção de se cometer um erro, que há a intenção de se prejudicar uma pessoa, realmente nós temos que nos sentir, de certa forma, envergonhados e temos que buscar imediatamente a correção disso dentro de nós, porque é um desvio realmente do nosso caráter. Porque nós estamos deliberadamente procurando fazer algo contra alguém. Porém, quando há uma culpa, ela existe simplesmente porque nós fomos os agentes de algo que causou um prejuízo a alguém. E esse alguém pode muito bem ser o próprio que causou aquela ação. Então, quando há culpa, nada mais há do que a responsabilidade por um equívoco. Isso hoje acabou se transformando até em tema da psicologia. Não podemos carregar a culpa porque a culpa nos paralisa. Joana de Ângeles fala sobre isso. Ela precisa falar que a culpa nos paralisa porque nós transformamos a palavra culpa em um sentimento pesado, em algo que nos trava no nosso progresso, algo que nos deprime, algo que nos faz não caminhar necessariamente na mesma velocidade com a qual nós estávamos caminhando anteriormente ao erro cometido. Então, quando se fala no mais jovem, o mais jovem aqui que pediu a partilha, o fez provavelmente pela sua inexperiência. Agora, tantas outras perguntas podem surgir através dessa leitura. Por que será que esse menino pediu essa partilha? Como será que esse menino era tratado na sua casa? Por ser o mais jovem? Será que ele era discriminado no sentido de ter menos importância que o mais velho? Porque o pai, provavelmente, são suposições, são perguntas, são exercícios de raciocínio, tá? Não são verdades a respeito da parábola. Mas será que esse pai não fez uma preferência por aquele mais velho, não dedicou todos os ensinamentos sobre a administração da fazenda, sobre os seus negócios, sobre tudo aquilo que era importante para aquela família ao filho mais velho, deixando o filho mais novo de lado daquela situação? Será que não foi isso, então, essa negligência, essa falta de empoderamento, é uma palavra que está na moda agora, todo mundo gosta de empoderar, né? Então, será que essa falta de empoderamento do filho mais jovem não gerou nele uma frustração tal que ele resolveu, então, se aventurar e pegar o que era seu de direito, o que seria seu em algum momento, e tentar provar ao pai que ele também seria capaz de fazer algo diferente, algo positivo? São perguntas. Alguns de vocês até poderão dizer, não, eu acho que não era isso, não, porque você vê, né, o menino depois dilapidou o patrimônio do pai.
É uma interpretação. Mas o que levou esse menino a pedir aquela divisão, aquela partilha? Por que do nada esse menino chega para o pai e fala assim, divide aí, me dá a minha parte que eu preciso dela? Né? Pode ter sido isso? Pode ter sido esse ímpeto, essa falta de experiência, essa vontade de viver experiências que, se fossem melhor dialogadas com os mais experientes, poderiam ter sido evitadas. Nós temos também essa dificuldade de ouvir conselhos, de ouvir experiências dos mais velhos, daqueles que já passaram por algumas situações que nós ainda não passamos. Nós temos essa dificuldade quando somos jovens. Às vezes nossos pais nos falam, olha, não faça isso porque isso poderá lhe causar algum problema. Deixa de ser careta, que chatura, hein? Também não posso fazer nada. E há essa rebeldia contra as orientações que vêm dos mais experientes. Então pode ser também que esse menino tenha sido um menino que negou-se pelo seu próprio orgulho, né? Nós sabemos que ele era menino naquela encarnação, mas já é um espírito milenar também, como todos nós. Negou-se pelo seu orgulho a escutar os conselhos daquele pai. Negou-se a entender a experiência daqueles que já haviam passado por mais situações do que ele naquela vida, e decidiu que ele poderia criar o seu próprio caminho. Como muitos jovens hoje em dia dizem, né? Deu errado com ele, não vai dar, não é possível que vai dar para mim, por quê? Né? E é interessante essa necessidade da tentação, muitas vezes, claro, quando não envolve um risco maior que até ameace a própria vida, é importante essa vivência. É importante que se deixe os jovens viverem algumas situações, porque só pelas palavras, só pelo ensinamento teórico, muitas vezes não será possível fazê-los alcançar esse patamar de entendimento. Então, a experiência pode ser, sim, um grande fator que contribua para a consolidação do progresso naquelas almas. A jornada encarnatória é para isso. A jornada encarnatória é um laboratório muito importante. Mas para que o laboratório seja produtivo na vida de uma pessoa, é importante que se deixe a pessoa fazer as experiências. Como no próprio laboratório de uma universidade, nessas áreas de química, física e etc., se houver apenas as aulas teóricas e se aqueles alunos forem levados ao laboratório, mas o professor não deixá-los mexer nos equipamentos, não, olha, esse equipamento aqui é muito caro, você não sabe mexer, esse vidro aqui é muito frágil, se você tocar nesse vidro com uma certa dureza, ele poderá se partir, não, é melhor você não mexer, só fica olhando, bem provável será que este aluno não tenha o proveito que um laboratório lhe possa proporcionar. Então, aqueles responsáveis pela educação de pessoas, não somente a educação oficial como professores, mas também nas nossas casas, é importante que nós reflitamos sobre isso, sobre o espaço para a experiência que deve ser dado. Eu conversava outro dia com uma pessoa também que participa das aulas com as quais eu trabalho, e essa pessoa me dizia que ela acabava de ter uma notícia muito, muito complicada para ela. Ela acabava de ter uma notícia chocante, que ela estava muito preocupada, e eu perguntei, mas posso te ajudar de alguma forma? Que notícia foi essa que você teve, que foi tão assim, impactante na sua vida? Eu descobri que o meu filho tem uma namorada. E eu falei, que interessante, mas o seu filho tem uma namorada, né? Desculpa, eu não consegui alcançar o impacto que isso teve para você. A pessoa com quem ele namora é uma pessoa de má vida, uma pessoa que você não gosta. Qual é a dificuldade assim, de receber essa notícia? Não, porque meu filho ainda é uma criança. Desculpa, eu não sabia. Seu filho tem quantos anos? 8, 9? Ela falou 14. Eu falei, sim. E muitas vezes falta que a gente acompanhe mesmo a evolução do planeta, a evolução que nós estamos vivenciando, para que nós entendamos que hoje uma pessoa com 14 anos tem uma maturidade muito superior a nós aqui, quando tínhamos 14 anos. Isso faz pouquíssimo tempo, eu sei, né? Então, mesmo assim, com esse pouco tempo de evolução, com esse pequeno tempo que faz desde os nossos 14 anos até a atualidade, houve uma mudança gigantesca, né? O mundo hoje se conecta. Na nossa época de 14 anos, né, eu vejo aqui que ninguém passou dos 40 ainda, eu vou ter que usar o meu exemplo com 46. Na nossa época de 14 anos,
Gente, para se comunicar com alguém de outro país, a gente tinha que ter os tais dos amigos de carta, né? Os amigos por carta, chamados lá em inglês de pen friends. Então, você escrevia uma carta, chegava 3 meses depois lá, para você receber a resposta era mais 3 meses, você achava que nunca mais ia receber e tal. Hoje em dia, com alguns botões no seu telefone celular, você consegue se comunicar com pessoas do outro lado do mundo. Então, houve uma abertura muito grande de mentalidade, de mentes, né? Então, a gente acabou não acompanhando muito isso e a gente não dá, talvez, um espaço que essa nova geração está necessitando para as suas experiências encarnatórias. Claro que tudo dentro de um limite, claro que tudo dentro de uma lógica racional, mas é importante que a gente tenha isso em mente, que são espíritos que estão, apesar de estarem como nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, etc., são espíritos como nós, que estão em provas na Terra e precisam desse espaço. Esse menino aqui da parábola do filho pródigo era um desses, que precisava desse espaço. E na mesma hora o pai aqueceu. Em nenhum momento o pai disse, não, eu não vou distribuir coisa nenhuma, você espere eu morrer, etc., para você então resolva a sua vida. Na mesma hora, entendendo a necessidade do seu filho de experimentar, de se aventurar e depois aprender por si mesmo lições que talvez na teoria ele nunca pudesse internalizar, o pai vai e divide os seus bens, dando uma prova clássica de que o material para ele não era o mais importante naquele momento. Consciente de que a riqueza é temporária, consciente de que a riqueza serve como instrumento da evolução do ser, esse pai abre mão de metade lá da herança que deveria ser deixada aos seus 2 filhos e acaba distribuindo para os 2, inclusive. Acaba fazendo a distribuição antecipada para os 2 para que não houvesse injustiça, para que o outro também recebesse a sua parte e pudesse fazer dela o melhor uso que achasse necessário. Então vejamos que há uma série de lições que para nós seriam bem complexas. A gente está falando aqui de 2000 anos atrás. Mas hoje, quem sabe aqui para nós se seria fácil ou não, aqueles que têm filhos mais adultos aí, né? Se o seu filho chegasse e pedisse, olha, eu gostaria da minha parte na herança a qual eu terei direito porque eu quero sair no mundo. Talvez o primeiro pensamento nosso seria assim, meu Deus, vai dilapidar meu patrimônio que eu demorei tanto para construir, agora ele vai pegar e vai torrar esse dinheiro. Talvez o nosso primeiro pensamento nem fosse, meu filho, cuidado, você vai... Não, talvez nem fosse esse o nosso primeiro pensamento. Talvez o nosso primeiro foco fosse com a riqueza. Talvez o primeiro foco fosse, mas espera aí, um dinheiro que eu demorei tanto, trabalhei tantos anos, você vai querer usar assim, sem orientação, sem nada? E aquele pai lá da parábola do filho pródigo simplesmente entende que aquele era o momento que seu filho precisava para essa experiência, para esse laboratório terreno, para consolidar aprendizados, conforme era exatamente a sua função na encarnação. E ele assim o faz. Ele divide aquela riqueza, o filho sai e vai desperdiçar absolutamente tudo. Daí a parábola do filho pródigo, aquele que desperdiça, aquele que esbanja, tá? E o filho pródigo vai e começa a gastar absolutamente tudo aquilo nos prazeres mundanos. Não sabemos o que motivou, voltamos a dizer, não sabemos o que motivou o filho a solicitar aquele montante. Não sabemos se ele tinha essa vontade de provar ao pai que ele também poderia ser como o irmão mais velho e administrar muito bem o seu patrimônio. Não sabemos se ele simplesmente não gostava de trabalhar, não queria responsabilidades, ele queria a vida fácil. Nós não sabemos. Mas, no momento em que ele tem aquela possibilidade nas suas mãos, no momento em que ele tem o direito de escolha, a sua inexperiência faz com que ele escolha a porta larga. Jesus falava da porta estreita e da porta larga, né? E ele recomendava que nós buscássemos sempre a porta estreita, porque a larga era a porta da perdição, né? Então, esse menino, quando tem o seu patrimônio nas suas mãos, a sua herança, a sua parte da herança em mãos, ele começa a fazer as suas escolhas, ele passa a ser responsável por ele próprio. E a sua primeira escolha é sair de próximo da sua família, tentar provar a sua independência, tentar fazer com que ele não precisasse dar satisfações daquilo que estava fazendo a ninguém, que ele não precisasse prestar contas dos seus atos a ninguém.
O que pode ser interpretado como um ato de coragem, ou pode ser interpretado como um ato de orgulho. Cada um vai olhar de acordo com o que o seu coração manda. Alguns vão dizer, nossa, mas que menino orgulhoso, ele até saiu dos olhos do pai, do irmão, para que ele não fosse cobrado, para que não fossem ficar falando para ele que ele estava dilapidando o patrimônio, para que não fossem ficar cobrando dele um cuidado, um zelo maior com aquilo tudo que foi adquirido pelo pai. Podemos falar dessa forma, podemos interpretar como sendo o orgulho. Outros podem dizer, nossa, que menino corajoso, jovem, sem experiência, com uma boa quantia nas mãos, ele simplesmente foi tentar a vida no mundo, mas acabou se perdendo. Né? Depende muito do olhar que a gente dá para a questão. E ele, nessa tentativa, acabou sendo seduzido pelos prazeres da matéria. E esse é um dilema que nos acompanha ao longo de encarnações e encarnações, talvez por isso nós estejamos aqui hoje. Porque nós ainda não consolidamos o nosso amor aos valores espirituais. Nós ainda não nos entendemos, talvez, como o espírito da imortalidade, aquele que tem a vida infinita. Nós ainda talvez nos entendamos como o espírito de uma vida só, aquele que precisa acumular tudo, gozar tudo nesta vida, porque não sabe o que vem depois. Né? Então, para nós, essa é uma lição muito interessante, porque o menino, quando tem à disposição essa facilidade material, ele se perde. Ele utiliza tudo aquilo, né? Aí vamos até para uma outra parábola, aquela parábola dos talentos, ele acaba não fazendo com que aqueles talentos se multiplicassem. Ele recebe os talentos do pai e ele acaba dilapidando aqueles talentos de forma que ele, no futuro, precisaria voltar à casa do pai. Nós vamos ver isso na próxima parte da parábola, porque no início foi tudo bem, no início ele tinha recursos, no início ele poderia gastar com aquilo que ele sentia prazer, e a parábola não é específica, mas quando se fala em dilapidar, nós podemos imaginar aquilo que foi o objetivo dos gastos desse menino. Normalmente aquelas coisas que lhe traziam mais prazer imediato, mais prazer momentâneo. Então, festas, né? Uma série de coisas que nós podemos imaginar que eram as coisas que passaram a atrair aquele menino quando ele teve em mãos a condição de fazer alguma coisa por si só. E muitas vezes nós vamos pela porta estreita, mas muitas vezes, na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, nós decidimos ainda a porta larga. E é essa porta que tem que ser fechada por nós mesmos para que nós possamos aí sim consolidar o caminho do nosso crescimento. Quando nós falamos da vida atual, né, eu disse para vocês no começo dessa nossa conversa que uma das utilidades da parábola talvez seja tentar encaixar a nós mesmos como personagens dessas histórias, ver onde nós estamos na atualidade. E na atualidade, as portas largas se apresentam para nós de uma diversidade de maneiras. Caminhando aí pelos meios da sociedade, né? Caminhando aí por vários, tramitando aí no meio de tantas pessoas, como é o meu caso, tenho a felicidade de poder trabalhar em diversas empresas e nesse trabalho de dar aula, né? E a gente acaba conhecendo muitas pessoas de diferentes passados, de diferentes realidades econômicas, educacionais e etc. E a gente observa que muitas vezes as portas largas se abrem das formas mais distintas diante de nós. Certa vez eu conversava com uma pessoa e ela me dizia o seguinte: cara, você sabe, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, eu não consigo controlar minha ansiedade e eu toda hora tomo tarja preta, tomo remédio de tarja preta, eu não consigo, já faz 10 anos que eu não consigo dormir sem o uso de um tarja preta. Quero deixar claro que eu não tenho a menor conexão com a área da medicina, não tenho a menor curiosidade de fazer críticas infundadas a quem quer que seja nas suas atitudes e também não tenho a menor pretensão de condenar ou absolver qualquer tipo de atitude. Mas na continuação dessa conversa, eu perguntava se essa pessoa tinha algum acompanhamento médico para essa atitude que ela tomava de utilizar os tarjas pretas para poder dormir. E ela dizia, não, eu pego uma receita aí com um amigo, eu escrevo lá, peço a ele manda a receita para mim, eu vou e compro. E muitas vezes eu fiquei com vontade de perguntar a essa pessoa se ela já teria tido a curiosidade de trabalhar a origem dessa ansiedade, de procurar entender o porquê dessa ansiedade se manifestar.
E depois, com a continuidade dos diálogos, eu percebi que não. Que ela não tinha tido essa preocupação e em algum momento ela foi até um pouco mais explícita em relação a isso, mas dizendo que tudo bem, porque a tarja preta segurava a onda durante bastante tempo e ia continuar segurando. E aí a gente pergunta para o espírito como seria lidar dessa forma com uma dificuldade. A gente, enquanto encarnados, nós conseguimos controlar muitas vezes os efeitos que esses desequilíbrios da personalidade nos trazem no corpo físico através da medicina, através dos químicos, da alopatia. A gente consegue isso. Joguemos isso para o lado do espírito imortal. Quando o espírito chegar ao momento do desencarne, quando o espírito voltar à pátria maior, essas ansiedades continuarão acompanhando esse espírito porque elas não são do corpo físico. O corpo físico não desenvolve ansiedades. O corpo físico só as reflete. A ansiedade é algo do espírito. E quando não houver mais a compensação do elemento químico para o corpo físico, o controle da manifestação dessa ansiedade no corpo físico. Como será isso se não há um trabalho de investigação profunda do eu, no sentido de tentar se encaminhar uma resolução, se não uma resolução completa, mas pelo menos um início, da resolução dessas questões que causam essas ansiedades. Só que nós sabemos que há uma dificuldade muito grande em lidar com o eu. Nós temos uma dificuldade imensa de olhar para as nossas problemáticas e enfrentá-las de forma a compreender que nós necessitamos de auxílio, que nós necessitamos de uma ajuda para a resolução delas. Seja ela a terapia tradicional, seja ela a terapia do evangelho, seja ela o atendimento fraterno na casa espírita, enfim, o que quer que vocês possam considerar como instrumentos de auxílio. Mas muitas vezes nós temos dificuldade em nos expormos ao auxílio proveniente de outras fontes. Nós achamos que nós somos capazes de resolver tudo, nós achamos que nós temos a condição, não precisamos de ninguém. E aí escolhemos muitas vezes as portas largas. Em outro caso, também um caso que tem relação com a medicina, e repito aqui, não tenho a menor pretensão de condenar ou absolver procedimentos, não sou da área médica, não estou aqui condenando ou absolvendo qualquer tipo de prática. Cada caso tem a sua razão e cada um sabe das razões que lhe movem a tomar alguma atitude. Mas certa vez eu conversava com uma pessoa que resolveu fazer uma cirurgia dessas de redução de estômago, chamada cirurgia bariátrica. Em conversa ela me dizia que ela estava tendo um problema agora, que era a volta do peso que ela havia perdido durante aquela cirurgia. E eu perguntava a ela se ela havia tido alguma preocupação durante esse período de fazer uma reeducação alimentar, de mudar o seu conceito sobre alimentação, de não comer única e exclusivamente pelo prazer e exagerar nesse prazer, mas comer pela necessidade, entender o valor dos nutrientes para o corpo humano, etc, etc, etc. E ela me disse, não, nunca me preocupei com isso não, a cirurgia estava lá, eu fiz, reduzi, fiquei do jeito que eu queria e ótimo. E aí eu pensava, bom, mas e agora que ela está ganhando de novo o peso que ela perdeu e que provavelmente não será possível, não entendo muito de novo, eu não sei se é possível uma nova cirurgia, creio que não, mas e se não for possível uma cirurgia? Ela terá exposto o seu corpo a um sacrifício, que é o corte, e não terá feito a renovação principal necessária nesse caso, que era a renovação da atitude, do entendimento sobre a alimentação. Então, a gente procura muitas vezes, e de novo, pela terceira vez, não é uma condenação a quem faz cirurgia, não é condenação a quem toma tarja preta, desde que com a orientação necessária. A medicina da Terra existe para nos ajudar, e ela deve ser considerada, e quando for recomendado esse procedimento, nós devemos fazer. Mas é importantíssimo que nós modifiquemos aquilo que causa esse desequilíbrio. Seja o desequilíbrio da ansiedade, seja o desequilíbrio do sobrepeso. Algo que é do espírito causa esse desequilíbrio, que é muitas vezes uma atitude que nós temos em relação à vida. Se esta não for modificada, nós teremos paliativos, nós teremos a porta larga do paliativo, mas nós não conseguiremos a solução do problema. E até mesmo se falarmos sobre alimentação, muitas vezes por trás dos abusos da alimentação está a compensação de frustrações que nós temos, que são de origem psicológica. A porta estreita sempre nos chama.
A parábola do filho pródigo mostra isso. Ele poderia ter tomado aqueles bens e tentado construir patrimônio, trabalhar arduamente para que ele pudesse se firmar, se consolidar como um bom administrador. Mas ele preferiu simplesmente o prazer, a alegria momentânea e não a felicidade eterna. Ele preferiu aquele prazer, aquela alegria momentânea do dispêndio, de oferecer momentos de vivência muito positiva, mas instantâneas e passageiras, essas vivências. E ele acaba, então, tendo uma dificuldade futura, que é quando o país entra em crise. A gente não entende muito de país em crise, eu sei que vocês não sabem muito bem o que é isso, mas naquela época tinha muito esse negócio de país em crise econômica e tal. Hoje em dia é meio complicado a gente avaliar isso naquela época, mas enfim, o país lá entrou em crise, deu-se uma fome muito grande naquele país e o filho acabou tendo problemas, porque ele teve que se candidatar ao emprego para a limpeza de porcos, e isso para os judeus era uma humilhação tremenda. A gente sabe até que o judeu tem uma resistência muito grande ao porco, até mesmo para se alimentar da carne dele. Então, naquele momento, a parábola nos conta que ele se submeter à limpeza dos porcos é a humilhação máxima. Claro que limpar porcos não constitui nenhum tipo de trabalho humilhante, tá, gente? Mas no contexto histórico do judaísmo, aquilo representava, isso está colocado na parábola para representar a humilhação máxima, porque para os judeus o porco tem lá suas restrições. E ele vai então, se candidata nas fazendas lá dos outros fazendeiros da localidade para onde ele havia ido, a limpar a comida, limpar a sujeira dos porcos. Ou seja, ele chega ao fundo do poço. E mais, ele fazendo aquele trabalho, ele não era recompensado com salário digno. Ele mal conseguia comer o resto da comida destinada àqueles porcos. E é então que um dia ele cai em si e pensa, puxa, mas, cara, eu estou aqui trabalhando nessas condições subhumanas, enquanto lá os empregados do meu pai têm uma vida digna, têm comida, tem alojamento, tem conforto. Gente, eu preciso voltar. Ou seja, ele precisa chegar ao fundo do poço. Ele precisa do aprendizado pela dor. É aquilo que a doutrina espírita tanto fala do aprendizado pelo amor ou aprendizado pela dor. Esse menino aprendeu. Precisou aprender pela dor, porque pelo amor não foi suficiente para ele. Pelo amor do pai, pela instrução que o pai lhe dava, supostamente, pelo convencimento de que aquela atitude seria muito difícil, muito ruim para ele, não foi possível. Ele precisou da experiência, ele precisou da vivência do lado negativo daquilo para que ele pudesse entender o quão ruim era o seu ato. E eis que então o efeito esperado acontece. Eis que então ele aprende de uma forma bastante clara que a decisão dele havia sido equivocada. E ele se arrepende. O arrependimento é talvez um dos sentimentos mais nobres que nós possamos ter, porque é superação do orgulho, é o reconhecimento de que nós estávamos errados, e é a vontade inicial de corrigirmos aqueles erros. E aí o nosso querido jovem percebe que havia cometido um grave erro, e ele pede então, ele percebe que ele vai ter que voltar à casa do seu pai para pedir o abrigo. E aí a parábola vai continuar aqui dizendo o seguinte. Aonde? Aqui. Foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Essa é a parte que eu já falei, né? Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Caindo, porém, em si, disse: quantos operários de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus diaristas. Levantando-se, foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai viu-o e teve compaixão dele e, correndo, o abraçou e beijou. Disse-lhe o filho: pai, pequei contra o céu e diante de ti,
já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse a seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o novilho cevado, matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Tem mais uma continuaçãozinha aqui, mas eu prefiro parar aqui para a gente poder entender que houve o arrependimento, e muitos de nós, é bem provável, eu me incluo nesse grupo, na primeira vez que lemos essa parábola, não sei com que idade, né? Cada um aqui leu essa parábola pela primeira vez com uma determinada vivência, com uma determinada educação, com uma determinada idade. E eu me lembro que a primeira vez que eu tive contato com essa parábola, eu era jovem, bem jovem, né? Mais do que sou agora, inclusive, porque nessa época eu era evangelizado na Igreja Católica, a quem agradeço imensamente pela minha base religiosa, e nessas aulas de catecismo, né, me contaram essa história e eu fiquei pensando assim, caramba, como é que pode nada disso? O cara vai, dilapida, detona o patrimônio da família, volta e o pai abraça, o pai dá anel, dá sandália, manda matar o melhor bicho para comer, faz churrascão. E aí eu me colocava lá no lado do irmão mais velho, que falou depois, não sei se vai dar tempo da gente ler aqui, mas o irmão dele depois falou assim: pai, que isso, eu fiquei aqui o tempo todo do teu lado, trabalhando, batalhando e tal, e ele foi por aí, detonou o patrimônio da família. Para mim não rolou uma festinha, para mim não rolou nada, e para ele, quando ele volta, tem isso tudo aí. Pelo amor de Deus, né? Claro que não deve ter sido com essas palavras, né? Mas é mais ou menos assim, seria mais ou menos assim a discussão hoje. E eu fiquei me colocando lá no lugar do irmão mais velho e pensando, o cara tá certo, né? Afinal de contas, eu também ficaria desse jeito. Já pensou, meu irmão vai, detona tudo e depois ele volta, ganha toda essa festa aí, essa alegria toda, e eu que fiquei lá ralando do lado do meu pai. Nada, né? Não rolou nem uma linguicinha. Que isso, né? Eu ficava pensando nisso, cara, até que uma vez, né, começando a estudar um pouco mais profundamente essas histórias, me veio à cabeça o seguinte: é claro que eu estou pensando assim, é óbvio que eu estou achando que está tudo certo o que o irmão mais velho está falando, porque eu estou me colocando no lugar do irmão mais velho na parábola, porque eu estou acreditando que eu sou o que tem a experiência, o que é diligente, o que não comete erros, o que ficou sempre ao lado do pai certinho, o que cumpriu as regras. Eu estou me colocando no lugar do certinho, mas isso também é uma demonstração de vaidade, de orgulho. Por que em nenhum momento eu resolvi me colocar na parábola no lugar do irmão que tinha saído e dilapidado tudo? Se nós nos colocarmos no lugar desse menino, é óbvio que nós vamos achar que o pai agiu certo, porque nós gostaríamos de termos sido recebidos daquela maneira. Nós gostaríamos de termos sido recebidos com festa, porque nós estávamos arrependidos. E a prova do arrependimento, que pouca gente se dá conta, é que quando o filho volta, ele não pede a posição de filho de volta. Ele não pede o status de membro da família de volta. Ele fala: pai, me trata como um dos seus diaristas. Eu não quero mais do que isso. Não sou digno, ele é bem claro na frase, não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus diaristas. Aqui a gente tem uma demonstração de humildade profunda. Uma demonstração de que houve realmente um erro e de que aquele erro não mereceria, a princípio, que houvesse um tratamento igual ao tratamento que lhe era concedido antes do erro cometido. E ele aceitaria isso tranquilamente. Ele não aceitaria aquilo de forma assim: puxa vida, mas ele podia me dar de novo tudo aquilo. Ele não foi com falsidade: eu vou pedir para ser diarista, que de repente ele fica com pena e me aceita de novo como filho. Desde o momento em que ele toma a decisão de que vai voltar ao pai, pedir perdão, desde o momento em que ele reconhece o seu erro e que ele vai voltar lá para pedir perdão, ele entende: eu não sou mais digno de ser chamado filho. E essa humildade dele é premiada com a atitude do pai. E mais uma vez, aí fica mais claro para nós que esse pai representa mesmo para nós o pai maior, né? O Deus, que faz com que nós tenhamos diversas oportunidades de redenção. Nós temos as perdas através das nossas escolhas. Muitas vezes nós escolhemos algo que parece nos soar o mais correto, mas que na verdade a escolha é feita muito pelo conforto, a escolha é muito feita pela nossa imaturidade espiritual.
pelo nosso foco ainda nos prazeres imediatos. Entretanto, quando nós percebemos aquilo que nós queremos, que nós sejamos entendidos como espíritos ainda imaturos, que nós sejamos compreendidos na nossa pequenez e que nos sejam dadas outras chances de corrigir, de acertar aquilo que nós deixamos em desvio. E aí está a lei da reencarnação, que é a maior benesse que Deus concede a cada um de nós, para que nós tenhamos sempre um recomeço à nossa disposição. Temos um recomeço a cada dia, a cada vez que o sol nasce diante de nós, nós temos a oportunidade de recomeçar. Não adianta a gente pensar, eu já estou muito velho para mudar, eu sou assim desde pequeno e tal, porque isso não nos leva a crescimento. Todos os dias, quando o sol nasce, né, nós temos a oportunidade de modificar alguma coisa. Todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Tenho todo o tempo do mundo, já dizia a música. E é basicamente isso que nós precisamos compreender, para que nós possamos realmente envidar a mudança necessária nas nossas atitudes, reconhecendo os erros que nós cometemos e humildemente nos colocando à disposição para a redenção. Reencarnação é isso, e a reencarnação nos dá ainda uma outra benesse, que é a do esquecimento. Aquele menino lembrava das faltas cometidas, da falta maior cometida contra seu pai, porque era na mesma vida, era na mesma encarnação, era logo ali, ele acabou de fazer a escolha, deu errado, ele estava voltando. Ele lembrava perfeitamente e ele se colocou à disposição para não ser mais reconhecido no status que ele tinha anteriormente. Nós recebemos a bênção do esquecimento e muitas vezes não aceitamos as oportunidades de corrigenda. Muitas vezes nós nos achamos injustiçados. Muitas vezes achamos que não somos merecedores dos sofrimentos e das dores que estão nos acometendo. Graças a Deus nós não temos a lembrança do porquê nós estamos passando pelas situações que nós estamos passando. Nós provavelmente não suportaríamos o peso das faltas cometidas no passado. E é por isso que Deus nos dá essa possibilidade de voltar à Terra com outro corpo, mas com a mesma base espiritual, o espírito individualizado, né? Mas com outro corpo, sem a memória do passado, pelo menos a memória clara, né? Só intuitiva, e nos dá essa oportunidade para que nós possamos fazer um novo caminho, para que nós possamos aceitar a nossa necessidade de resgate e caminhar na estrada que está sendo colocada para nós de forma digna, de forma resignada. E nós temos outra dificuldade enorme, que é em relação à resignação e aceitação, que é até um subtema lá de um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Aceitar é passivo. Aceitar é simplesmente, tá bom, não vou me mexer, então tudo bem, seja do jeito que tem que ser. Essa aceitação passiva também não é boa, porque é uma falta de combatividade, é uma falta de vontade de progresso, e o progresso é inerente a todos nós. Mas a resignação não, é o entendimento da necessidade de nós passarmos por determinadas situações para que nós possamos aprender. Isso é resignação, é uma aceitação consciente e é uma aceitação com agradecimento à divindade, por estar nos dando essa oportunidade de recomeço, de sermos os diaristas do Pai. Porque quando fomos, talvez, filhos, nós não colocamos essa posição como sendo a prioridade para nós e acabamos nos tornando indignos de sermos considerados como tais. E aí Deus nos dá a oportunidade de voltarmos para que nós sejamos os diaristas. E muitas vezes nós queremos atropelar tudo e voltar a ser filhos sem o trabalho necessário para essa recuperação. Haveria muito mais que nós poderíamos conversar aqui sobre a parábola do filho pródigo. Ainda há um bom trecho dessa parábola, e que eu não vou ler aqui não, porque eu sei que vocês vão querer ler o final em casa. Até porque o nosso relógio ali está meio obsidiado e acho que ele está correndo mais do que o normal. Então, eu vou precisar encerrar e quero deixar esse convite, para que todos nós leiamos a parábola e façamos esse exercício de tentar extrair dali, não uma resposta padrão, não uma resposta única, uma interpretação fechada dessa parábola. É assim. A leitura da interpretação na internet, eu li lá no site que a interpretação é essa daqui. Só que nós temos a inteligência desenvolvida suficientemente para que nós possamos fazer a nossa interpretação. E ela, se for útil para nós,
se trouxer um crescimento para nós, se nos encaixar numa posição válida nessa parábola, será de grande produtividade para cada um. Que Jesus nos abençoe nesses exercícios e que nós possamos cada vez mais ter essas palavras como real lema das nossas vidas, sem que nós tenhamos o medo de estar agindo de forma diferente de tudo que se vê por aí pela sociedade do lado de fora dessa casa. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos ampare, certamente nos amparará, e que Fabiano esteja também ao nosso lado com a sua falange, nos dando força para caminhar nessa estrada tão difícil que é a estrada do Evangelho. Graças a Deus.